Aleluia. Mas o que eu quero dizer para a igreja nessa noite, ou seja, o Espírito de Deus quer dizer para nós nessa noite, que a palavra que ela tem que fazer efeito. Amém? A palavra que nós lemos, toda a Bíblia, aleluia, são 66 livros, né? Aleluia, são 66 livros, e toda ela, meus irmãos, aleluia, ela tem um conteúdo. Toda a palavra que nós lemos no Velho Testamento e também para confirmar no Novo Testamento, ela tem um grande efeito. Aleluia! Porque a palavra ela é viva. Quem sabia que a palavra de Deus é viva? Ela é viva. A palavra de Deus, o Senhor chega a dizer que ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que espada alguma. Amém? Ela forma o pecado. Aleluia. Então, meus amados, a palavra que nós lemos, a palavra que nós pregamos, ela tem que surgir efeito na vida de alguém. Amém? Não porque nós pregamos, claro que não, mas ela faz efeito na vida, aleluia, de alguém. Ela tem que fazer efeito como fez na vida de vocês. Vocês estão aqui nessa noite porque um dia vocês ouviram a palavra e essa palavra fez um grande efeito na vida dos irmãos. Amém? E qual foi o primeiro efeito que essa palavra fez? Aleluia! Foi tirar os irmãos lá do mundo de pecado. Amém? Foi tirar os irmãos lá, aleluia, do cativeiro, do Egito. Aleluia! Isso é um dos sinais. Aleluia! Esse é um dos cumprimentos da palavra. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E aqui nós temos, meus irmãos, eu quero falar um pouquinho aqui. Não vou enfadar os irmãos, e claro, eu quero dizer para os irmãos que sempre houve perseguição no meio cristão, no meio evangélico, aleluia, sempre houve, aleluia, alguém ao contrário, porque a palavra de Deus ela mexe, você está entendendo? Aleluia, a palavra de Deus ela vai ao encontro, ela confronta aquilo que não é correto. Ela tem que confrontar. É verdade. Aleluia. E quando a palavra se confronta com alguém, nós também somos confrontados. Amém? Então nós temos aqui, meus irmãos, que Saulo era perseguidor da igreja de Deus. Não é porque Saulo era mau, é porque ele era zelador da lei. Você está entendendo? Paulo, ele era católico, apostólico, romano. Você está entendendo? E ele sendo católico, apostólico, romano, por que romano? Porque morava lá em Roma. Eu vejo muitos irmãos aqui no Brasil que dizem que é católico, apostólico, romano, mas nem conhece Roma. Aleluia! Para ser romano tem que ser de lá. Aleluia! E ele era um, meus irmãos, que ele aprendeu ali com Gamaliel, então ele era zelador da lei. E ele sendo zelador da lei, ele era idólatra. Ele defendia a idolatria. E por ele defender a idolatria, zelando pela idolatria, zelando pela sua crença, ele era cego espiritualmente. Amém? Ele tinha uma cegueira terrível espiritualmente. Então ele achava que os cristãos, aleluia, estavam errados. Ele achava que os cristãos, o que eles estavam fazendo era contra
mosaica, a lei romana. E ele, como era cabeça ali em Roma, ele aprendeu que, aleluia, os cristãos estavam errados. E por isso, meus irmãos, ele pensava que estava fazendo certo, mas estava fazendo errado. Vocês entenderam? Tem coisas que nós pensamos que estamos fazendo certo, e muitas vezes, se eu não abrir o nosso entendimento, nós pensamos que estamos fazendo certo e estamos fazendo errado. Aleluia. Por exemplo, como Pedro cortou a orelha do sumo sacerdote por nome Malco, aleluia, não é porque ele fez porque ele era mau, ele pensou que estava fazendo certo. Amém? Ele pensou que ele, cortando a orelha de Malco, aleluia, estava defendendo Jesus. Mas Jesus não precisava de defensor. Ele pensou que estava fazendo certo e estava fazendo errado. Foi o que aconteceu com Saulo. Por falta de conhecimento, aleluia, nós fazemos coisas aqui, pensando que estamos certo. E Paulo, ou seja, Saulo, aleluia, perseguia a igreja de Deus. Aleluia. Perseguia a igreja primitiva, porque ele pensava que estava certo. Glória a Deus. Quem está entendendo? Aleluia. Ele pensava que estava certo. Aleluia, mas ele estava totalmente errado. Aleluia. E tanto é, meus irmãos, que ele participou da morte de Estevão. Ele se alegrou por Estevão, foi apedrejado e morto. Aleluia, porque Estevão era um homem tão cheio do Espírito Santo. Oh, glória! Aleluia! Que como ele estava sendo apedrejado, ele olhou para cima e disse: "Eis que eu vejo o céu aberto." Aleluia! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! E naquele momento, meus irmãos, foi apedrejado, mas do último suspiro, ele diz: "Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que faz." Então estava claro que Saulo não sabia o que estava fazendo, ele pensou que estava fazendo certo. E agora, logo após a participação da morte de Estevão, ele continuou perseguindo os crentes de uma maneira terrível. Aleluia! Ele entrava nas casas e ali arrastava homens e mulheres. Aleluia! Para a prisão. Fazia coisa bárbara contra os cristãos. Aleluia! Mas enquanto Saulo, aleluia, estava fazendo barbaridade contra os cristãos, aleluia, ali tinha um homem de Deus por nome Filipe. Aleluia! Ali tinha um testa de ferro. Oh, glória a Deus! Porque o homem de Deus tem que ser testa de ferro para defender o Evangelho, para defender a palavra. Nem que seja para ele morrer, nem que seja para ele ser preso, ele tem que defender a palavra do nosso Senhor. Oh, glória!